Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 11. 1 Samuel, no capítulo 11, vou ler o versículo 1 até o versículo 7. Amém? Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze conosco aliança, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. E então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu em grande maneira a sua ira, e tomou uma junta de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Meu Deus amado, Pai amado, tua palavra, Pai amado, ela é o que nos alimenta, que nos sustenta diariamente. E neste momento, Pai amado, te pedimos que o Senhor, Pai, venha, Pai amado, usar o teu servo. Usa-me, Senhor amado, teu servo indigno, Pai, para trazer a palavra do Senhor, Pai amado, a esta porção da tua igreja, da tua noiva, Senhor. Alimenta-nos, ó Pai amado, com o maná do céu, Pai, nessa noite. E traga vida para nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. Pode se sentar, irmãos. Ontem nós pregamos sobre 1 Samuel, no capítulo 10, né? E vemos que Saul, ele foi ungido rei. E o capítulo 10 termina com alguns filhos de Belial dizendo: é este rapaz, este homem que vai nos livrar dos nossos inimigos. E Saul, ele é ungido rei, e nós vemos que unção significa capacitação. Deus capacitando, Deus dando ferramentas, Deus derramando a sua unção sobre o homem. Agora, Deus, ele não derrama unção a esmo. A unção de Deus não é meramente para você transportar montes de um lugar para o outro, para você meramente fazer orações. Não é para você, a unção não é para isso, a unção é para você lutar. A Deus capacita o homem para lutar na sua obra, lutar pela causa do Senhor. Deus capacita os seus filhos para a luta, é para ser valente, para a ousadia. E quando Deus unge, o que acontece? Vem as provas. O inimigo, ele vai vir para perseguir, ele vai vir para provar a tua fé, para provar se a tua unção, ela é a unção, é a pressão que está, como nós falamos ontem, numa chaleira ou numa panela de pressão. Se você é uma panela de pressão, se você é uma chaleira, a prova de Deus, ela vem para provar você, para ver se a sua fé mesmo, ela está firmada, se você está firmado em areias movediças, em areia, ou se a sua casa, seu coração está firmado em uma rocha eterna. Então o que acontece no capítulo 11? A primeira coisa que acontece: Naás sobe contra Jabes de Gileade para pelejar para sitiar eles. E sitiar, irmãos, o exército, ele faz um cerco na cidade, nada sai e nada entra. Isso é sitiar. Naquele tempo os soldados, eles faziam isso. Então água não entrava, comida não entrava. E à medida que o tempo ia passando, quem estava dentro da cidade ia acabando a comida, a água ia acabando, os mantimentos iam acabando. Então as coisas iam ficando cada vez mais precárias.
Quem estava lá dentro não podia sair para lavar roupa? Quem estava lá dentro não podia fazer comércio? Nada. Então, conforme ia passando o tempo, a situação ia ficando cada vez mais pior em Jabes. Depois que Naás subiu para lá, e Naás, irmãos, na Bíblia, Naás no hebraico significa serpente. Naás significa serpente. E nós sabemos que a antiga serpente, quem é? Satanás. Satanás é a antiga serpente. O que Satanás faz? A Bíblia diz que ele veio, é o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Exatamente isso que Satanás vem, para trazer problemas. Satanás vem para trazer a fraqueza, porque o que acontece? Quando o alimento não entra, o que acontece com o povo? Eles não vão se alimentar direito, vem a fraqueza. O povo começa a ficar cada vez mais fraco, porque o alimento não vem. E Satanás ele faz exatamente isso, ele corta os caminhos de Deus te alimentar. De repente você está tão cheio de coisas que você não tem mais nem tempo para ouvir pregação em casa. Sabe aqueles cultos que você assistia em casa e que ao longo da semana trazia um renovo no seu coração? De repente a pessoa não tem mais tempo. Aquele momento de você orar e buscar a Deus de oração e sentir a presença e chorar e se alegrar na presença de Deus em oração, e às vezes você não tem muita coisa para falar, tudo que você tem para fazer de joelhos é glorificar a Deus. Irmãos, e a Bíblia diz que Deus ele procura verdadeiros adoradores. Não tem nenhum problema você só dobrar os joelhos e só adorar Ele. Deus ele procura verdadeiros adoradores. Adoradores não é meramente aqueles que cantam, mas é aqueles que glorificam a Deus. Deus ele procura isso. Mas à medida que vai passando o tempo, a serpente ela vem rastejando e vai cortando suprimentos, vai cortando a via de alimento de Deus na sua vida. De repente as conversas, mas não é sobre a palavra de Deus. Porque é o seguinte, irmãos, quando o homem cristão ele lê a palavra de Deus, ele se regozija. A leitura da palavra precisa trazer um regozijo no coração. E o regozijo faz com que você fale sobre a palavra. Você olha, por exemplo, para aquela mulher samaritana. Aquela mulher samaritana se alegrou tanto ao ouvir sobre Jesus, ao saber que o Messias que tanto esperava estava na frente dela. Aquilo se regozijou tanto que quando ela voltou para casa, para a sua cidade, ela começou a anunciar para todo mundo. Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus não fez nenhum milagre naquele lugar, mas mais almas se converteram ali pela palavra daquela mulher do que em Jerusalém pela cura de pessoas. Aleluia, Senhor, louvado seja Deus! Porque o regozijo vai fazer você falar sobre a palavra, falar sobre Cristo. Mas o que Satanás faz? O que a serpente faz? Ela rasteja, vai tirando todas as vias de suprimento de Deus na sua vida. Todas as vias do Espírito Santo. No livro, não no filme, no livro O Peregrino, nos filmes não aparecem isso. Mas no livro, quando o peregrino ele chega na casa do intérprete, e lá o intérprete começa a mostrar várias visões para ele, uma das visões que o intérprete mostra para ele, é de uma casa. Dentro da casa, do lado de dentro, tinha um homem. Ele tinha um azeite e ele colocou fogo na clareira e jogava azeite na clareira. E do lado de fora tinha um outro homem que tinha um balde de água e jogava água na clareira, no fogo. E aí o intérprete ele pergunta para o cristão: você entende o que significa essa visão? E ele diz: não, eu não entendo o que significa. Aí o intérprete disse: a casa é o coração do homem. O homem do lado de dentro é o Espírito Santo. Amém. Ele está com azeite para alimentar o fogo. Amém. Ele está com azeite para jogar o azeite e o fogo continuar queimando. Mas do lado de fora tem um outro homem, que é Satanás. E ele está com um balde de água para apagar o fogo. É exatamente isso. Qual que é a via de suprimento de Deus? É o azeite, é o Espírito Santo.
É o azeite. O Espírito Santo está ali exatamente para derramar o azeite, para que o fogo continue a pegar. Você se lembra sobre lá atrás, quando Deus derramou o fogo, havia o fogo sagrado e o fogo profano, fogo estranho. E o fogo sagrado é o fogo que Deus derramou dos céus, quando eles oraram, buscaram a Deus. O fogo desceu e aquele fogo ele não devia ser apagado nunca. Nunca o fogo deveria ser apagado. O que os sacerdotes faziam? Eles pegavam, aquele fogo que desceu, queimou a madeira, queimou as brasas, só que depois o fogo diminuiu, e quando se queima o carvão, lá fica a brasa continua quente. O que eles faziam? O que os sacerdotes faziam? Pegavam aquelas brasas quentes, levava para um lugar, colocava aquelas brasas e eles alimentavam aquele fogo dia e noite. Era o mesmo fogo que Deus derramou lá atrás, que Deus desceu sobre o altar lá atrás. Mas eles pegavam aquela brasa então e mantinham ela acesa. Então eles colocavam cada vez, sempre colocando lenha. Sempre colocando lenha para aquele fogo nunca se apagar. Aquilo passava-se anos e anos e anos, desde Moisés até os dias, até a invasão da Babilônia, o fogo ainda estava aceso lá. Aquele fogo ainda ardia. Aquele fogo ainda estava queimando o mesmo fogo. O que é isso, irmãos? É a via de Deus. É a via de Deus. Deus ele tem uma via. E o papel do ser humano é dar o lugar para que o Espírito Santo ele venha colocar a lenha, para o fogo continuar a pegar, para continuar pegando. Para ele vir derramar o azeite, para o fogo continuar pegando. Mas o que acontece? A serpente está ali para cortar as vias. E quando a serpente, ou seja, Naás, estava ali, rodeou aquela cidade, não havia escapatória, não tinha um lugar sequer para ir. E eu imagino que Jabes de Gileade, para ela ser a primeira cidade a ser invadida, ela era uma cidade de fronteira. Não era a cidade que estava no meio de Israel, estava lá na fronteira com seus inimigos. Isso simboliza o crente fronteiriço. Ele está sempre em cima do muro. Ele não é nem frio e nem quente. Ele é morno. Ele busca, mas não busca. Ele ora, mas não ora. Louva, mas não louva. Lê a Bíblia, mas não lê. Mas não medita. Ele é aquele fronteiriço. E Satanás, ele está sempre em busca dos fronteiriços. Porque os fronteiriços estão distantes da ajuda. 7 dias eles pediram para que viesse alguma ajuda. 7 dias, era tão longe as outras cidades que eram 7 dias para alguém responder, para vir alguma ajuda. Você vê o quão fronteiriça era aquela cidade. Quão fronteiriça era aquela cidade. Quão longe ela estava. E à medida que o suprimento foi diminuindo, o povo disse aqui, quer saber? Vamos fazer um acordo com Naás. À medida que Satanás ele vai enfraquecendo a sua fé, você nem percebe. Você começa a fazer acordos com o inimigo. Vamos fazer um acordo? E aí Naás disse, eu faço um acordo com vocês, mas eu quero uma coisa. Eu vou arrancar o olho direito de cada um de vocês. De todos os homens de Jabes e Gileade, eu vou arrancar o olho direito. E existe um motivo para arrancar o olho direito. Vocês sabiam disso? Existe um motivo. O olho direito, irmãos, quando os soldados eles iam para a guerra, eles tinham o escudo de um lado. Era o escudo no lado esquerdo, com o braço esquerdo, e a espada na mão direita. O escudo na mão esquerda e a espada na mão direita. Quando eles iam para a batalha, então eles tinham que colocar o escudo na frente. Qual que era o olho que eles tinham para ver o inimigo? Era o direito. Então eles colocavam aquele escudo na frente e o olho que estava mais próximo para olhar do outro lado do escudo era o olho direito. O inimigo estava tentando... O que o inimigo, Naás, estava fazendo?
tirando, aquilo simboliza, Naás estava tirando toda e qualquer capacidade de resistência do povo de Jabes de Gileade. Toda e qualquer resistência que eles poderiam oferecer. Por quê? Aquele olho era o olho para eles tanto se defender como eles pudessem atacar. Um olho a menos diminui seu campo de visão. No lado espiritual significa discernimento. Satanás ele ataca exatamente o discernimento. De repente, o que é certo não é mais certo. E o que é errado não acaba sendo mais tão errado quanto antes. E uma coisa que Deus ele abomina é aqueles que transformam a mentira em verdade e a verdade em mentira. Para Deus, uma das coisas abomináveis é a balança enganosa. Satanás ele ataca exatamente o discernimento. Exatamente a capacidade de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E ao longo da história, você olha ao longo da palavra, você olha, por exemplo, no tempo de Acabe. Acabe, Jezabel, tinha 400 profetas. Todos eles vieram marchando, dizendo eles, em nome do Senhor, dizendo, vai para a batalha, porque o Senhor é contigo. Acabe nem sequer passou na mente dele que era o inimigo que estava armado, era o inimigo. Aquilo ali era uma cilada para enganar ele e para levar ele para a morte. Nós estudamos aqui os primeiros capítulos de Samuel. Você olha que a primeira coisa que a Bíblia relata sobre o sacerdote era Eli não tinha sua visão. Ele não enxergava mais. Por isso que o povo dizia, Eli, seus filhos estão cometendo erro, Eli. Ele dizia, será? Eli, seus filhos estão entrando com mulheres dentro da igreja. Ele, será que isso é verdade? Oh, é um boato, meus filhos, que está por aí. E os filhos diziam, não, pai, nós não sabemos disso. Visão. Satanás, ele ataca exatamente a visão para tirar o discernimento. Quando não se tem mais discernimento, irmãos, olha, sem discernimento não existe mais motivo para você buscar a Deus. Quando eu digo motivo, é você não sente mais razão, porque para você está tudo bem. Está tudo bem, as coisas vão indo de mal a pior, mas para quem enxerga, está tudo bem. Para quem olha, para a pessoa, está tudo ok. Ele vê os erros dos outros, vê as falhas dos outros, mas não consegue enxergar a sua própria situação. Satanás ele ataca tão cruel isso, que Jesus estava lá no templo, ele olhou para um homem, tinha um homem que chegou, se ajoelhou, e disse, Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu sou falho, eu sou pecador. A Bíblia diz, ele nem sequer tinha coragem, ousadia de olhar para o alto, ele orava de cabeça baixa. O outro chegou, olha a cegueira do homem, o outro chegou e levantou a sua cabeça e disse, Senhor, eu te dou graça porque eu não sou pecador como esse. Olha a tamanha da cegueira. Olha a tamanha da cegueira. Você olha, por exemplo, para Sansão. Aonde que Satanás atacou? Onde os filisteus atacaram Sansão na sua visão? Queimaram os seus olhos. De repente, eles falaram assim, vamos fazer um carnaval aqui. Qual que vai ser o espetáculo? Vamos trazer o nosso troféu. E qual que era o troféu? Sansão. Um homem que era usado por Deus. Tinha uma força sobrenatural. Mas de repente, cego. Uma criança estava trazendo ele e amarrando ele entre as colunas. Satanás ele ataca na visão, nos olhos, porque sem visão
Você não consegue, você não vê nada, você não sabe aonde atacar e aonde se defender. Tinha uma brincadeira, aí o pessoal, às vezes, já viu uma brincadeira, talvez os irmãos já viram já. O pessoal coloca uma venda, e aí o pessoal vai se esconder, e eles ficam tacando para tudo quanto é lado. A pessoa tá cega, a pessoa vai batendo para tudo quanto é lado para ver onde a pessoa está, porque a pessoa não enxerga, não sabe onde está. Assim é Satanás. Satanás, ele faz exatamente dessa maneira. Satanás, ele tira a visão, porque você não sabe mais para onde ir, o que fazer. E esta era a proposta de Naás. Eu vou fazer um acordo de paz com vocês. Mas entenda uma coisa, Satanás, irmãos, Satanás, ele nunca, guardem isso, Satanás nunca faz acordo de paz. Satanás, ele faz um acordo de escravidão. Satanás não tem paz, ele tem escravidão. Amém? Amém. Satanás, ele não faz acordos de paz, ele faz acordo de escravidão, para escravizar o homem, para escravizar a mulher e manter preso, sem capacidade de resistir, sem capacidade de reagir, de se defender, de atacar. Israel estava desse jeito no Egito. Eram incapazes de atacar, de se defender. Aumentava o fardo, não tinham o que fazer, era trabalhar dobrado. É assim que Satanás faz. Escravidão. Jabes estava disposto até a fazer o acordo com o inimigo para tentar ver se as coisas se desafogavam um pouco, se as coisas iriam melhorar um pouco. Jabes, irmão, significa o povo, o homem, a mulher, ou o povo de Deus que está em fraqueza. Que não está em busca, que não busca Deus, que é um crente fronteiriço. Quando então eles falam assim, olha, faz o seguinte, me dê 7 dias que nós vamos te dar um retorno. Envia o povo, sabe, eles estavam tão desesperados, me dê 7 dias. Se ninguém responder, nós vamos fazer esse acordo com você. E sai aquela notícia, quando chega em Gibeá de Saul está lá no campo. Saul estava trabalhando. Lembre-se, olha só, nós falamos ontem sobre isso. Olha só o início de Saul. Saul não era alguém que estava descansado, não, ele estava trabalhando. Era rei, mas estava com a mão no arado ainda. E de repente, quando chega a notícia, olha, Jabes de Gileade está cercada, e Naás, o amonita, diz o seguinte, olha, se vocês não fizerem, nós vamos fazer um acordo. Se ninguém vier te defender, nós vamos fazer um acordo e vamos arrancar os seus olhos. A Bíblia diz que o povo começa a chorar, rasgar as vestes, e um pranto se estende de uma ponta a outra da cidade. O povo começa a se lamentar, a chorar, pela incapacidade de reagir, pela incapacidade de poder fazer alguma coisa. Irmãos, sabe, às vezes o que nos resta fazer é o seguinte, se nós não temos força, é chorar porque nós não temos forças. É buscar Deus para que Deus venha nos capacitar e nos dar força. E não se entregar às nossas fraquezas, não se entregar às nossas debilidades, mas buscar a Deus para superar cada uma delas, para vencer cada obstáculo. Fé, irmãos, é para romper em fé. Fé é para pular, sobressair cada obstáculo, para vencer as barreiras. O povo começa a chorar. E o que a palavra de Deus diz? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quando o povo começa a chorar, o que acontece? Vem o libertador. Quando o povo chora na presença de Deus, o libertador vem. De repente lá vem Saul caminhando, trazendo seus bois, estava lá no campo trabalhando no arado. Saul não estava ocioso. O início de Saul era de alguém humilde, temente a Deus, submisso à palavra de Deus, trabalhador.
Saul lá vem, estava trabalhando no arado, trabalhando com a mão no arado. E aquele que trabalha com a mão no arado, ele sabe que ele não pode olhar para a direita nem para a esquerda. Ele tem que olhar para uma única direção. E Saul vem. De repente Saul começa a ouvir o pranto em toda a cidade. Ele começa a falar: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? O povo diz: olha, Saul, Naás o amonita invadiu nossas terras, sitiou Jabes de Gileade e está ameaçando arrancar o olho direito de cada um deles, se ninguém for lá defender eles. Saul, irmãos, pega a primeira junta de boi que estava com ele ali, rasga ele, envia para todos os cantos de Israel e diz o seguinte: olha, quem não se reunir com Saul e Samuel, assim acontecerá com o seu rebanho. Olha só, aquilo que era aquilo, Deus estava... É para isso que Deus capacitou Saul. É para isso que Deus ungiu Saul. Deus ungiu Saul para libertar o povo. Deus ungiu Saul para liberar o povo contra os seus inimigos, contra os seus oponentes. Glória a Deus, aleluia. É para isso que Deus ungiu. Saul estava indignado, a Bíblia diz que ele ficou indignado, mas o que era aquela indignação? Era ira, era raiva, era um pecado? Não, era o zelo pelo reino de Deus. Amém. Era o zelo pelas coisas de Deus. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, irmãos, ele é derramado para trazer coragem e ousadia. Amém. Para derramar ousadia no seu povo. Glória a Deus. Uma das características da ação do Espírito Santo no homem é a ousadia e a coragem Amém. para se posicionar em favor da obra de Deus. Amém. Glória a Deus. O povo, irmão, estava chorando que nem criança. Deus, o que Deus fez? Ele enviou o libertador. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quando você busca a Deus em oração, Deus ele também envia o libertador. Amém. O nosso libertador é Jesus. O nosso libertador é o Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. Ah, mas Jabes de Gileade está cercada, está sob pressão de Naás. Mas a Bíblia diz: quando o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Se vós permaneceres em mim, as minhas palavras em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente Jesus traz a verdadeira liberdade. Somente Jesus traz a verdadeira liberdade que a alma necessita. Mas como que isso acontece? Através da lágrima, do choro, do quebrantamento na presença de Deus, das lágrimas aos pés de Jesus. E quando Saul envia para todos os cantos de Israel o pedaço dos seus próprios bois, o povo se levanta 1.000 de um lado, 10.000 do outro, e todo mundo se ajunta e diz: vamos lutar, vamos lutar. E lá vai Saul com seus irmãos, ele reúne o exército, vence Naás e os amonitas. Agora, irmãos, é isso que Jesus faz. Ele veio para pisar a cabeça da serpente. Sabe, Jesus, ele veio para pisar a cabeça da serpente. A serpente pode ter um veneno, mas Jesus tem um antídoto. Ele é o antídoto. Se as serpentes vermos, nós já temos aquele que foi levantado como aquela serpente de bronze do deserto. É somente olhar para Jesus. É somente olhar para o alto. Quando Saul ele volta, estava ali os valentes de Saul. Nós falamos tanto sobre os valentes de Davi, mas Saul também tinha os seus valentes.
Quando ele volta, os valentes de Saul começam a falar: quem foi que falou contra Saul? Quem foi que falou contra Saul que ele não reinaria sobre nós, que ele não livraria a gente dos nossos inimigos? Traga eles aqui que nós vamos fazer eles pedaços. Olha só como Saul era um homem diferente no início, irmãos. Saul disse: por que nós vamos transformar o dia de liberdade, de livramento do Senhor, em um dia de vingança? Amém. Vou dizer, irmãos, o início de Saul era de um homem temente, Amém. Glória a Deus. de um homem misericordioso. A Bíblia diz, Jesus, e este é o ensinamento de Jesus: bem-aventurados misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. No início, Saul era um homem misericordioso, ele sabia, e humilde. Ele sabia que não era ele que tinha feito, que tinha trazido a vitória para o povo de Israel. Ele disse: quem trouxe o livramento foi o Senhor. Amém. Glória a Deus. Ele sabia atribuir a Deus, elevar a Deus a glória. Amém. Não trazia para si a glória, ele diz: a glória pertence ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o cristão, quando ele sabe que é Deus quem faz as coisas na vida dele, ele não precisa se justificar. Amém. O cristão, quando ele sabe que é Deus quem faz as coisas na vida dele, ele não precisa buscar vingança. É verdade. Amém. Glória a Deus. Porque ele fala: não fui eu, foi o Senhor. Amém. Glória a Deus. O cristão, ele é misericordioso, irmãos. Os misericordiosos encontrarão a misericórdia. Amém. Glória a Deus. Saul, no seu início, ele era misericordioso e humilde. Ele reconhecia. Ele teve um erro aqui no início. Porque quem era o profeta não era ele, o profeta era Samuel. O rei, ele precisa ser dirigido por Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. O erro dele no início foi dizer: olha, quem vier, quem não servir e não seguir a Saul e a Samuel. Não era Saul e a Samuel, era seguir a Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você olha, por exemplo, para Davi. Davi, que era a escolha de Deus, quando Davi ele cometeu um pecado, o reino foi tirado dele. Ele estava atravessando um ribeiro, de repente veio um homem e começou a tacar pedra em Davi. E um dos generais de Davi olhou e disse: como é que eu vou permitir que alguém faça uma coisa assim ao meu rei? Davi, ele segura o homem e diz assim: não faça nada, porque o Senhor o mandou. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor mandou ele fazer isso. Amém. Saul era um homem misericordioso, temente a Deus, um homem quebrantado. Amém. Quando eles voltaram, todos eles foram se reunir e oferecer sacrifícios a Deus, e Samuel disse: vamos nos reunir e renovar o reino. Às vezes nós pensamos que nós só precisamos de renovo quando estamos secos. Nós esperamos ficar seco para depois buscar um renovo. Mas o erro do ser humano é esperar ficar vazio para depois buscar um renovo. As coisas parecem que quando as coisas começarem a não dar certo, e aí buscar um renovo em Deus. Mas você olha que Samuel, o profeta, fala: não, nós não vamos esperar as coisas ficar ruins. Nós não vamos esperar perder uma batalha para depois buscar um renovo. Amém. Glória a Deus. Nós não vamos esperar as coisas começarem a dar errado, o pecado começar a entrar, para depois buscar um renovo. Vamos buscar um renovo agora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Renovo não é somente para os momentos ruins, não é para os momentos de luta, de perseguição. Renovo, irmãos, é mesmo depois da vitória. Amém, Senhor. Porque é o seguinte, é depois de uma grande vitória que Satanás ele vem para tentar semear o casulo dentro do coração do homem.
para semear o casulo, para o ser humano chegar e falar assim: olha, foi Deus que ajudou, mas olha o que eu fiz. É na hora da vitória que Satanás, os momentos, irmãos, de vitória, Satanás ele se esconde ali para colocar a soberba e o orgulho. Porque ele sabe que quando o orgulho entra dentro do coração do homem, ali ele já perdeu a batalha. Eu lembro de uma história de um homem que ele foi para o deserto para ser tentado. E esse homem ele foi para o deserto e lá ele encontrou o diabo. E o diabo começou a tentar ele de várias formas. Tentou apresentar a riqueza, tentou apresentar projetos, tentou apresentar a fama, apresentou tudo que o mundo poderia oferecer para ele. E dia após dia Satanás ele apresentava uma nova oferta. E Satanás não encontrou nenhuma brecha sequer. Na última vez, então, Satanás falou: quer saber, eu vou desistir. E ele virou de costas. E estava saindo. Quando ele estava saindo, o homem se levantou e disse: eu venci. Satanás voltou e disse: encontrei. Que era o orgulho. Satanás veio, deu a meia volta e disse: agora encontrei uma brecha. Era o orgulho, a soberba. Satanás, ele, mesmo naqueles momentos de vitória, irmãos, nós ainda precisamos de um renovo. Amém. Nós ainda precisamos, irmãos, que a nossa fé seja renovada, que a humildade seja renovada, que o nosso caráter seja renovado, que Jesus venha fazer uma limpeza, reconhecer que nós não somos nada. Como Isaías mesmo disse: olhar bem para a pedreira de onde fosse talhado. Às vezes, mesmo no momento que nós estamos lá em cima, é o momento de nós olharmos os nossos momentos lá embaixo, olhar para as nossas fraquezas, para as nossas debilidades e reconhecer que nós não somos nada, que sempre foi Jesus. Seja nos momentos bons ou seja nos momentos ruins. Como aquele homem que estava caminhando no deserto, na areia do deserto. E ele estava caminhando e quando ele olhava para trás, ele só via uma pegada só. A pegada somente de um par de pé. Ele olhava e disse: que negócio é esse? Ele andava no deserto e disse: cadê Jesus? Jesus não está comigo. E ele começou a sentir a tristeza. A angústia começou a encontrar lugar no seu coração. Ele começou a andar e quando ele atravessou o deserto do outro lado, ele olhou para trás e só viu uma pegada. E Jesus apareceu para ele e disse: Senhor, eu andei esse deserto sozinho. E Jesus olhou para ele e disse: não eram as tuas pegadas, eram as minhas. Eu te carreguei no colo. Eu carreguei você no colo durante todo esse deserto. Irmãos, o renovo em qualquer momento. Precisamos de um renovo em todos os momentos da nossa vida. O renovo, irmãos, é o renovo que nós precisamos. Como a palavra diz: Senhor, renova a sua obra ao longo dos anos. Amém? Vamos nos pôr de pé, irmãos. Senhor amado, Senhor Jesus, nós precisamos de um renovo em nossas vidas, Senhor. Precisamos de um renovo, Pai amado, em nossos corações. Que o Senhor venha renovar a fé, que o Senhor venha renovar a alegria, que o Senhor venha renovar, Pai amado, a alegria pela salvação, que o Senhor venha renovar o zelo pela tua casa, Pai, o zelo, Pai amado, pela tua presença, meu Deus. Renovar a fé, renovar a humildade, renovar, Pai amado, a mansidão, renovar, Pai amado, o temperamento, a temperança, meu Deus.
Venha renovar, Pai amado, a tua obra em nossos corações, meu Deus. Renova, Pai amado, em nós a alegria de te adorar, de te exaltar, ó Pai. Alegria, Pai amado, de buscar a tua face, ó Deus. Alegria de fazer a tua vontade, Senhor. Oh, meu Deus amado, alegria, Senhor. Alegria. Alegria de sermos perseguidos por causa do teu nome, Senhor. A alegria de sermos misericordiosos quando não são misericordiosos conosco, ó Deus. Oh, Deus amado. Ah, Deus amado, renova, Pai amado, renova em nós, ó Pai amado. Renova, Pai amado, o quebrantamento de nossos corações, ó Pai. Renova, Pai amado, um quebrantamento que venha desfazer todo o alicerce, Pai amado, a velha natureza em nós, Senhor. Oh, Pai. Renova em nós a tua obra, Senhor Jesus. Oh, Pai amado, te pedimos que ao longo dessa semana, meu Deus, o Senhor venha aperfeiçoar a obra que o Senhor começou em nossas vidas. Faz isso em nós, ó Pai. Faz isso em nossos corações, tratando conosco, Senhor. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém, Jesus.